Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo e parece que o Switch perdeu seu brilho. Perdeu, acabou. Mostrou que tá velho e fosco, sem brilho. Essa zoeirinha que eu tô falando é pelo seguinte, a gente teve uma matéria lá em 2018 do Start Wall, vou até mostrar pra vocês, que era mais ou menos um remake da matéria que foi feita pela Bloomberg, na verdade. Eles repostaram a matéria da Bloomberg feita pelo Yuji Nakamura, dizendo que o Switch tinha perdido o brilho lá em 2018, por causa das vendas um pouco abaixo. E agora nós temos uma nova, um novo portal, a The Verge, falando que Switch realmente mostrou a sua idade devido às falhas em 2022. Então vamos falar sobre o Switch perdeu o brilho 2.0 aqui agora nesse vídeo, beleza? Simbora. Vou transicionar a tela aqui pra vocês, 1, 2, 3 e foi. Estou aqui, eu traduzi a página inteira, tá? Botei a página traduzida, pra ficar mais fácil pra gente poder fazer esse vídeo. The Verge, falhas de 2022, o Nintendo Switch realmente mostrou sua idade, por Cameron Faulkner. Essa parada foi lançada ontem, tá? Grande abraço a Palutena que mandou essa notícia pra mim ontem, eu não tinha visto. E não consegui gravar ontem e só consegui gravar agora pra poder falar sobre isso com vocês, tá? E o Cameron Faulkner, ele fechou a sua conta no Twitter após essa matéria, porque a galera tava indo de voadores 2 pés caindo em cima dele, tá ligado? E aí ele fechou, agora o Twitter tá fechado, só quem segue ele, ou só quem ele segue, sei lá, que pode ver as postagens dele. E aí, o que ele escreveu aqui? Falou o seguinte: tivemos 5 anos de grandes jogos e desempenho lento. O console da Nintendo está indo na direção oposta de seu software, que está maior e melhor do que nunca. Então nesse resumo aqui o que ele quer dizer é o seguinte: a Nintendo está cada vez mais evoluindo com seus jogos, tendo jogos mais ambiciosos, só que o hardware do Switch não aguenta. Isso aqui não é uma mentira, isso aqui é uma verdade, tá galera? O que ele tá falando aqui é real, Muitos jogos ambiciosos da própria Nintendo ou parceiras da Nintendo para lançar jogos exclusivos, Bayonetta 3 é um exemplo deles, o Hyrule Warriors Age of Calamity e algumas outras coisas, alguns outros jogos, mostram isso de fato. E realmente o Switch vem mostrando isso até mesmo nos ports que eles recebem. Nós temos ports maravilhosos, como The Witcher 3, como Doom Eternal, e, sei lá, Crysis e Dying Light, mas a gente vê que esses ports também sofrem um pouquinho para rodar no Switch, tem os seus problemas, mas são perfeitamente jogáveis, muito legais. Ou a gente vê coisas recentes como, por exemplo, Sonic Frontiers, que por mais que ele esteja numa performance muito boa, 30 FPS, ele tem um gráfico muito feio. Ele tá com um gráfico muito feio. Isso é uma realidade, não tem como contestar isso. E a própria Game Freak lançando Pokémon Sword and Shield, Scarlet and Violet, mostra que uma empresa que não tem uma capacidade de uma Monolith Soft, ou de uma empresa da Nintendo EAD interna que faz jogos do Mario, e faz Zelda Breath of the Wild, ou uma Intelligent Studios que faz que faz Kirby, ou sei lá, esqueci o nome da empresa que faz o Luigi's Mansion agora. Para poder entregar o Luigi's Mansion, nem todas as empresas têm o know-how, têm o conhecimento e têm a sagacidade para poder conseguir fazer com que jogos fiquem bons no Switch. A Game Freak é um exemplo desse, e entrega aquela porcaria que foi entregue, que é o Scarlet Violet. Então assim, não de jogo, tá galera? Porque vai falar, Diego falou que o jogo é uma porcaria. Não, de performance. O jogo é horroroso, foi lançado incompleto, já falei 500 vezes aqui. Ainda sigo na espera de um patch pra poder conseguir jogar. Então assim, isso que ele falou aqui não é mentira. Não é mentira. De fato, a Nintendo tá lançando jogos muito ambiciosos, jogos muito grandes, com uma proposta muito legal. Não todos, tá? Alguns. E as próprias parceiras também, seja para jogo exclusivo ou third party, e o Switch não aguenta, muitas vezes, aquilo que deveria aguentar. Acontece, tá? Mas ele tem alguns outros... Dei um tapa aqui. Deu alguns outros comentários aqui infelizes. Vamos ler a matéria. O péssimo desempenho do Nintendo Switch é tão duradouro quanto o próprio console. Porque o Switch não para de vender, né? O Switch não vai sair do mercado nem tão cedo.
Gráficos granulados e gaguejantes são sinônimos de jogos no sistema de 2017, que não recebeu uma atualização de especificações para melhorar a aparência e execução dos jogos. O que ele quer dizer é o seguinte, não teve um Switch Pro, não teve um novo Switch de meia geração para poder melhorar os gráficos, né? Eu não estou falando de um Switch novo, estou falando de um Switch mais parrudo, para você ter a opção igual você tem, por exemplo, hoje de Series S e Series X, beleza? E nos mais de 5 anos, desde que o Switch foi lançado, comentar sobre visuais decepcionantes tem sido uma constante em nossas análises dos melhores jogos do console. De fato, porque aí você tem aqueles jogos que tem um visual decepcionante, e você tem aqueles jogos que, comparado com os outros jogos, com o mesmo jogo, né, ou jogos lançados para uma plataforma de nona geração como PlayStation 5 e Xbox Series, também decepcionam. Aí a gente tem que dividir aqui, porque, por exemplo, o Final Fantasy, o Reunion, que foi lançado agora, o Crisis Core, ele roda maravilhosamente no Switch. Fica muito bonito no Switch. Aí você vai pegar no PS5, você vai pegar no Series X, você vai ver que é muito mais bonito lá. Então, se você fizer essa comparação, realmente é meio injusta. Mas, de fato, existem jogos que, independente se você comparar, você olha pro Switch e fala, isso aqui tá zoado. Sonic Frontiers é um dos exemplos que eu já dei, né? E ele fala o seguinte, o hardware do Switch está indo na direção oposta do software moderno da Nintendo, que é maior, melhor e mais ambicioso do que nunca. E no entanto, sua estratégia de oferecer suporte a um dispositivo de baixa potência, que é atualizado lentamente, não é diferente para o Switch do que para os consoles anteriores da Nintendo. Ele quer dizer que isso se repetia no passado, né? A gente tem um Wii, que foi um console basicamente um upgradezinho pequeno do GameCube, e temos também o Wii U, que ele era compatível com os hardwares de PS3 360 que estavam findando, e logo depois veio o PS4 e Xbox One com poderio muito maior do que o do Wii U, por exemplo. Voltando para o que ele falou, essa estratégia de cauda longa foi um sucesso financeiro para a Nintendo, especialmente para o Switch, que é um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, mas estamos atrasados para um modelo atualizado, beleza? Então isso aqui é tudo opinativo, tá? Tudo opinião do cara. O que ele fala é o seguinte, o Switch tá vendendo muito, o Switch tá lançando jogos foda, mas o hardware dele é muito ruim, e devido ao hardware dele ser muito ruim, os jogos estão saindo com vários problemas, tipo visuais ou técnicos. É isso que ele quer dizer. O jogo é muito mais ambicioso, o jogo poderia entregar muito mais e não entrega por causa do Nintendo Switch. Concordo, tá? Eu concordo. Breath of the Wild revelou tudo que o Switch era capaz e não capaz de fazer. Depois de 5 anos, chegou a hora do Switch mais potente que pode apagar alguns desses problemas passados e futuros com um chipset mais rápido e capaz de exibir jogos em 4K. Isso é tão verdade, galera, isso é tão verdade, que a gente tem vários rumores e galera querendo que o Nintendo Switch Pro saísse desde 2019. E rumores que foram baseados em algumas coisas que aconteceram. Porque o rumor que trouxe à luz o Switch Lite trouxe à luz o Switch Pro. O Switch Pro não veio, o Switch Lite veio. Rumores diziam que ia vir um Switch mais parrudo com uma tela OLED. O Switch OLED veio, mas ele não era mais parrudo. Então assim, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E aí a gente não sabe o que foi. Mas enfim, houve rumores de tal dispositivo e seu lançamento teria sido adiado devido à escassez de chips causada pela pandemia do coronavírus. Tudo que tivemos é um Switch OLED, nada assombroso, que possui uma tela OLED, blá blá blá. Continuar vendendo o Nintendo Switch com suas especificações atuais é um dos maiores erros tecnológicos de 2022. E é aqui que o cara começa a se perder. Voltando pra ele. Até porque a inação da Nintendo permitiu que outros dispositivos roubassem um pouco dos holofotes. E aí aqui ele se perdeu completamente, tá? Concordo com tudo que ele falou até então. Hardware do Switch é um atraso para os próprios jogos da Nintendo de parceiras que poderiam entregar coisas muito melhores e não entregam porque o hardware dele é limitado. Então você tem que ter um trabalho muito maior para entregar um desempenho muito inferior, tá? Concordo com isso, concordo. Agora dizer que continuar vendendo o Nintendo Switch é um dos maiores erros tecnológicos de 2022 essa fala é um dos maiores erros de escrita de uma matéria opinativa que eu já li toda a minha vida, porque continuar vendendo o Switch é um acerto demais da Nintendo. Você pode falar que como consumidor você não concorda dela insistir num hardware defasado porque ela tá vendendo muito. Só que o mercado diz o contrário. O mercado diz o seguinte, aceita o Switch do jeito que ele tá. Gostei da proposta, gostei dos jogos, tô comprando. O Switch não para de vender, gente. Então assim, outros dispositivos roubaram um pouco a cena? Não. Não, aí ele diz o Steam Deck. Um deles é o Steam Deck, não é um concorrente significativo em termos de volume de venda. Óbvio, o Switch tem mais de 100 milhões de unidades globalmente, mas a Valve provou que é mais
o que é mais possível em um portátil moderno. O seu hardware AMD personalizado pode executar muitos jogos de PC existentes. Seu custo de R$399 é competitivo com o Nintendo Switch. Vamos lá. O Steam Deck não concorre em nada com o Nintendo Switch, mas nada. Ele não roubou o holofote do Switch. Ele não tirou vendas do Nintendo Switch. Ele não fez o Switch ficar apagadinho, sem brilho, né? Ele não fez o Switch perder um pouco do brilho dele. Não, ele simplesmente era um console portátil que foi prometido para quem era fã de PC, que não concorre com o Switch, porque ele roda jogos de PC. E ele não é um portátil que suíta. Ele não é um cara que vira console de mesa e console portátil. Dá até pra fazer, mas você tem que comprar dock separado. Então assim, os Joy-Cons não desacoplam, você vai precisar comprar um controle. Então assim, é uma proposta completamente diferente do Switch. E ninguém deixou de comprar o Steam Deck pra poder comprar... Deixou de comprar o Switch pra comprar o Steam Deck. Tanto que o Steam Deck é uma edição limitada. Você não consegue comprar o Steam Deck assim a rodo. A própria Valve sabe disso, ela fabricou ele de forma limitada, então não faz o menor sentido isso que ele tá falando. E $399 é o preço dele com cartão SD. Se você quiser um NVMe, um armazenamento NVMe maior, SSD, você vai botar 450, se eu não me engano. Então assim, ele é mais caro do que o Switch OLED, sendo que você tem até o Switch Lite de $150. Então assim, o mesmo jogo que roda no Switch Lite, roda no Switch OLED. O Switch Lite custa $150, o OLED custa 350. O Veloz custa 300. Então assim, eu consigo rodar um jogo no Nintendo Switch gastando $150. O preço mais barato do Steam Deck é $400. Então assim, né, o Steam Deck é só portátil. Se eu for comparar portátil com só portátil, eu tô falando do Switch OLED. Se eu for querer que o Steam Deck vire um Switch, eu preciso comprar um controle, preciso comprar uma dock. Aí ele vai muito além de $400. Entende? A comparação não procede. Até mesmo na questão do preço, é só $50 a mais do que o Switch OLED. Só. Mas é a versão de cartão SD, se não é a versão de NVMe, eu não estou enganado, mas esquece isso. Se você quiser que o seu Steam Deck funcione como Nintendo Switch, você precisa comprar uma dock e precisa comprar um controle. Vai ser só $400? Não vai ser muito mais caro. Se você comparar com o Switch Lite $150, $250 mais barato. Então não procede a comparação de que ele tirou um pouco do brilho do Switch, tirou um pouco do holofote do Switch, não procede a comparação de preço. Steam Deck é muito mais caro. Fora isso, tem vários outros portáteis que saíram, o canal do Mano Jobs, grande abraço pro Mano Jobs, ele tá fazendo muitos portáteis assim, ele fez recentemente um lá que era bem robusto. E rodava tudo, rodava Cyberpunk, roda ele botou lá God of War, roda uma porrada de jogo. Só que o bicho é $700, entendeu? Que tem máquina pra fazer, a gente sabe que tem. Agora, o Switch é um console competitivo no mercado também pelo seu valor. Tanto que a Nintendo nem precisou baixar o de preço, porque a galera tá comprando. E olha, o Switch OLED é $350, o V2 é 300, o Lite é 150. O Switch mais vendido atualmente, às vezes 2, 3 vezes mais do que os outros modelos, é o OLED. Então assim, o mercado já falou, o mercado já deixou claro que o Nintendo Switch, ele é bem aceito do jeito que ele é. Precisa de um hardware novo? Precisa. Essa parte inicial da matéria que ele fala que os jogos estão sofrendo porque o hardware dele é desfasado, sim, é verdade. Total. Agora do meio pra matéria ali ele desandou tudo, falando que é um erro tecnológico vender o Switch do jeito que tá. Não é um erro tecnológico e, assim, sinceramente, erro tecnológico, o que ele quer dizer com erro tecnológico? Não faz sentido, porque seria um erro de mercado. Um erro mercadológico não é. Um erro tecnológico não faz sentido, ele quer dizer que a tecnologia está muito mais avançada e o Switch é muito, digamos assim, ultrapassado tecnologicamente, por isso que é um erro? Não, não é, está vendendo não é um erro. Erro tecnológico não é, porque ele faz o seu papel muito bem como uma peça tecnológica. Então assim, não faz sentido, não faz sentido. Metade da matéria pra frente não faz o menor sentido o que ele tá falando. Menor sentido. E isso me lembrou o que eu falei pra vocês, né? Eu quero mostrar aqui, que é a época que o Start Wall fez a matéria do Yuji Nakamura, né? Trouxe a matéria do Yuji Nakamura da Bloomberg falando que o Switch, lá em 2019, tava perdendo brilho com vendas abaixo da meta. Porque o Switch teve que reduzir a meta por causa de estoque. Tudo que o PS5 tá passando aí, o Series X, o Switch passou e ainda passa, mas ele passou muito hard em 2017 e 2018, e nem tinha problema de pandemia e falta de semicondutor, era porque vendia muito e a demanda não dava conta, quer dizer, a produção de hardware não dava conta para demanda. Em 2018, a Nintendo
freada nos lançamentos dela, porque 2017 ela chegou na porradão. Aí aconteceu, teve que diminuir um pouco a estimativa. Aí olha só, como analista, você tem que ler o que os analistas falam com 3 pés atrás. Olha só, abre aspas para o analista. Todos os grandes consoles precisam de um ótimo segundo ano, e a Nintendo não entregou um ao Switch, disse Cornélio Ash. Ainda tem Ash no nome. Analista de William O'Neill, em Los Angeles. Os investidores pensaram durante 5 anos que talvez pudessem vender 90 milhões de unidades, mas depois deste ano, isso parece praticamente impossível. Estamos falando do Nintendo Switch que vendeu mais de 120 milhões, 140 milhões, não lembro mais, agora já esqueci, de unidades. Então assim, pra tu ver que o analista não sabia de nada, coisa nenhuma. E nessa época, vou deixar o vídeo aqui na descrição, eu falei, gente, o Nintendo Switch ele foi na contramão, só pra refrescar a cabeça de vocês. A line-up inicial do Nintendo Switch teve Mario Odyssey e Zelda. Fora Mario Kart Deluxe, fora Splatoon 2, teve ARMS. Então o primeiro ano do Nintendo Switch, de março a dezembro, não é nem um ano completo, a line-up foi porradona. Os consoles de nova geração nunca lançam uma line-up porradona no primeiro ano. Lançam a partir do segundo e do terceiro. O PS5 até agora, o Series X até agora, só crogen, nem isso tem, né? Porque a proposta também é um pouco diferente, mas o Switch não, o Switch ele pegou o primeiro ano, deu uma porrada violenta, fez aquele sucesso absurdo, no segundo ano ele já foi mais devagar. Ele mudou a estratégia, e a estratégia se mostrou o quê? Completamente acertada. Hoje nós temos aí, agora eu quero falar o número certo, porque eu não quero falar besteira aqui. Aqui, vou entrar aqui no site da Nintendo no Japão e mostrar pra vocês. Eu esqueci, eu já fiz esse vídeo aqui, mas esqueci. 114 milhões de unidades. Viajei no 140 também, né? 114 milhões de unidades vendidas. O último número foi pego dia 30 de setembro. Tem mais do que isso, tá? Então, até dia 30 de setembro, oficialmente 114 milhões de unidades. Então assim, o Switch vende 1 milhão a cada semana. É cada uma que parece duas que a gente tem que ouvir, tá? Resumindo, galera, concordo que muitos dos jogos do Nintendo Switch sofrem, tanto jogos da própria Nintendo quanto de parceira de jogo exclusivo e de terceira. Porém, o Switch também consegue receber jogos e ports muito bons. Também dá. E por isso que ele tá sobrevivendo até hoje, 2020, 2022. Porque se tudo fosse The Outer Worlds da vida, se tudo fosse um Pokémon Scarlet Violet, se tudo fosse, sei lá, jogos que vieram com um porte bem zoado pro Nintendo Switch, o console não se sustentaria. Principalmente jogos First Party também. Que é o que carrega muito o Nintendo Switch, jogos da Nintendo. Então assim, a matéria tem o seu fundo não digo de verdade, mas de coerência até metade. Dali pra frente desanda tudo e, enfim... Switch nunca foi um erro tecnológico, Switch nunca foi um erro mercadológico, principalmente. Agora, de fato, estamos precisando de uma nova versão do Nintendo Switch para que os jogos sejam rodados de forma satisfatória e a gente não tenha coisas bizarras como Pokémon Scarlet Violet, frame rate no chão como Age of Calamity, ou jogos que estão com uma performance boa, mas com um visual muito, muito ruim como Sonic Frontiers. Dá pra jogar Sonic Frontiers, eu trouxe gameplay aqui pra vocês, tá? Jogaço, muito bom. Só que, pô, é feio, é uma realidade. Então assim, pra quem quer ter melhor performance, 60 FPS, pra quem quer melhor visual, né? Estamos precisando de fato um Nintendo Switch. Mas nunca aconteceu o fato do Nintendo Switch ser um erro tecnológico. Principalmente a venda dele em 2022, isso não existe. Beleza, galera? Então é isso que eu tinha pra trazer pra vocês esse vídeo. Espero que tenham curtido, dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!